Por onde for, floresça, serena que nem água de poço. Diz que a palavra feia e que não falte fé. Converse com o céu e convença o universo a girar no seu tempo, por onde o vento assoviar. Navegue em maré que flui, como cafuné e silêncio. Ama o sol que é tão bonito e ainda acredita no mundo, que o amor é a melhor companhia. É a luz, o abraço, cresceu o desejo de eternizar a respiração. Por onde for, será seguro, estarei com você. Vocês lindos cantando, vai! E tudo que a gente aprendeu é liberdade. Por onde for, leve seu guia. E tudo que a gente aprendeu é liberdade. Por onde for, leve seu guia. O coração. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos. Algumas pessoas estão entrando ainda, mas por conta do horário a gente já vai iniciando. Sei que a agenda de todas e todos está bastante cheia, né? Temos bastante atividades. Mas vamos lá, a gente vai iniciando. Primeiro, agradecer imensamente, né, a disponibilidade de vocês, né, e o atendimento a esse convite para que a gente possa estar dialogando hoje. Então, acolher aí a todos os dirigentes, aos articuladores de currículo ou pessoas que estejam representando os articuladores. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Acolher aí de forma também especial nossos formadores, né? Ângelo, Michele, Robélia, Jerusa, professora Azuma, né? Que além de especialista do programa, está a partir dessa semana também assumindo o núcleo formativo 19, então está aqui com a gente também, né? E Josi, né? E acolher Eronise, que também faz parte da equipe de especialista do programa. Fernanda já está aqui. Heron. Já. Fernanda também está aqui. E Zuma, que está como eu disse, está aqui em missão dupla, como especialista e como formadora agora do Núcleo 19, para dar essa força aí para a gente dentro do programa. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, nós compartilhamos... Os formadores também, Renê. Os formadores também. Eu falei cada um, Ângelo, Michele, Robélia, Jerusa, Josi. Os formadores enviaram para vocês, né, a pauta da reunião, né, com cinco pontos, que nós queremos aí dialogar com vocês. Vamos acordar aqui a dinâmica da reunião. A proposta é que eu faça uma fala sobre esses 5 pontos, e a ideia é que vocês possam aí, né, ir sinalizando no chat, vamos usar o chat, né, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta que queiram ir colocando, aí a professora Eronise, a professora Fernanda, os formadores vão estar aí também, com a professora Zuma, dialogando com vocês também através do chat, aquelas questões que elas e eles puderem responder, já vão respondendo, mas nós abriremos um bloco
para que vocês possam também participar e se manifestar de forma oral. Nós colocamos o teto da reunião aí até 11h30, né? Então, vamos fazer aí o possível para que a gente consiga concluir até 11h30. Então, a gente abre esse bloco para que vocês possam participar também oralmente, e depois a professora Eronise, a professora Fernanda, a professora Zuma, elas, no final, vão fazer uma síntese aí daquelas questões que, porventura, não dê para responder através do chat, ou fazer alguma complementação aí que seja importante, tá certo? Então, nós vamos seguir essa dinâmica. E aí, reforçar, né, para a gente tomar cuidado para manter os microfones fechados, informar que a reunião está sendo gravada, né, todas as reuniões do programa, elas são gravadas, e é importante, quem não colocou ainda no chat, autorizo, né, que coloque no chat, né, no sentido de estar autorizando essa gravação para uso mesmo interno dentro do programa, tá certo? Bom, então vamos lá. Os 5 pontos da pauta são esses, né? A síntese do andamento do programa, né, nas etapas aí 1 e 2, conversar um pouco sobre as atividades para essas etapas 3 e 4, né? A 3 nós já iniciamos essa semana. A importância, o terceiro ponto, a importância do papel do articulador e da Comissão Municipal de Governança, sobretudo nesse momento agora do programa. O ponto 4 aí, a gestão das atividades, tempo do programa no âmbito local, para a gente conversar um pouco sobre isso também. E o ponto 5, né, a importância da gente concluir este processo, né? Então, vamos lá. O ponto 1, eu trouxe aqui uma síntese do andamento do programa nas etapas 1 e 2, nos núcleos que estão participando dessa nossa reunião hoje pela manhã. Então, nós estamos aqui com 6 núcleos, né? Núcleo 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E desculpa, viu, Zuma, tá com o nome do professor Emanuel aqui ainda, porque eu não mudei na planilha, viu? Mas 19 é a professora Zuma que tá, né, ela assumiu aí desde ontem, né, esse núcleo. Ela está ainda se apropriando também das informações do núcleo. Bom, então aí eu trago uma síntese, né, desses 6 núcleos, para que vocês possam, né, estar visualizando aí cada um, né, no seu núcleo, como é que está a situação, né? Então, nessa tabela, traz aí, além do número do núcleo, o nome do formador, o território de identidade, a quantidade de municípios, né, que tem no núcleo, no território. Aí vem já as colunas que estão aí coloridas, né? A primeira coluna, que é o termo de compromisso, representa de cada núcleo a quantidade de municípios que fizeram a adesão ao programa. Então, apenas no núcleo 18, da professora Jerusa, né, o Litoral Norte Agreste Baiano, de 20 municípios, 2 não fizeram adesão, e no núcleo 19, que a professora Zuma está agora, Portal do Sertão, de 17 municípios, apenas 1 não fez a adesão. Então, no total, nesse conjunto de 6 núcleos, nós temos 103 municípios, 100 fizeram a adesão ao programa, né? E aí começa, na verdade, o processo de monitoramento, né, que a gente vai acompanhando aí junto com os formadores. Então, desses municípios, né, temos 2 núcleos ainda que estamos tendo dificuldades com municípios que não enviaram, né, a portaria da Comissão Municipal de Governança, né? Então, acontece de ter municípios que os formadores têm muita dificuldade de retorno, manda e-mail, manda zap, tenta ligar, né, e o município não responde. Mas como fez a adesão, a gente vai insistindo, né? Porque tem municípios, por exemplo, que não deram conta de continuar, não conseguiram mobilizar professores, então, quando o município não consegue, ele sinaliza para a gente que não consegue, não está conseguindo desenvolver as atividades, diz que não vai dar para continuar, eles têm que mandar um ofício de desligamento, uma vez que assinaram um termo de compromisso. Então, temos aí no núcleo 18 um município, ainda sem a portaria, e no núcleo 19, que a professora Zuma ainda está se apropriando, né, das informações, pode ser até que
não tenham aí 2 municípios, né? Pode ser que o monitoramento ainda está falho, ela está qualificando isso ainda junto ao território, mas sinaliza aí que tem 2 municípios que não enviaram a portaria. A gente entende que a essa altura, se não tiver comissão de governança, dificilmente vai dar conta de concluir o programa, né? Então, a gente dialoga, porque a partir do momento que não dá, o município tem que mandar o ofício de desligamento. Aí, a outra coluna são GEAs formados, né? Observe que ainda temos aí também 3 núcleos, que está com vermelho, né? Vermelho porque é uma situação realmente extremamente crítica, que essa altura do programa não poderia mais estar nessa situação. Então, o núcleo 17 tem 4 municípios ainda que não formaram GEA. No núcleo 18, né, tem 2, e no núcleo 19, que é o que está mais crítico, né, então a gente só tem informação que 5 formaram, né? Aí a gente já identificou que possivelmente tenha erro mesmo no monitoramento. Como a professora Zuma entrou ontem, ela forneceu um formulário, os municípios estão respondendo para ela atualizar esse monitoramento, mas a essa altura não tem mais como o município estar no programa sem ter os GEAs formados, né? E aí, assim, eu faço uma ressalva, porque alguns territórios desses, alguns municípios têm sinalizado a dificuldade de mobilizar os professores, né? E a gente tem dito sempre, né, os formadores têm dialogado, que é importante, né, que o município registre esse convite, essa convocação dos professores para participar, porque a gente sabe que o programa é um programa de formação, os municípios, os professores serão certificados, mas além da certificação, é uma obrigação do professor participar de um processo de elaboração de referencial curricular. Então, isso está lá na LDB, artigos 12, 13, né? Os municípios que têm estatuto do magistério, isso faz parte também das atribuições do professor. Então, não é nenhum favor, né, que a gente está pedindo, mas a gente sabe e a gente tem visto que tem municípios que têm tido muita dificuldade. Então, é importante que registre esse convite. Tem município que até formulário fez de inscrição para poder se resguardar, né? Porque a gente sabe que ainda lá na frente tem gente que vai dizer, mas eu não fui chamado, eu não sabia, né? Então a gente precisa realmente se resguardar, né, quanto a essas questões. E a gente tem tido algumas preocupações, porque alguns municípios realmente têm sinalizado que poucos professores estão participando, né? E a gente vai estar dialogando com esses municípios, porque um dos princípios do programa é o envolvimento dos professores para a elaboração dos referenciais, porque, como a gente tem dito, a gente entende que os professores são atores curriculantes deste processo, mas aí a gente está nesse diálogo. Temos aí, né, o monitoramento das atividades etapa 1, foram as atividades lá do caderno 2, né? Então, atividade 1, 2, 3, principalmente, né? Então, a gente entende que o município concluiu a etapa 1 quando concluiu aquelas 3 etapas das 6 que tem lá no caderno, né? Que os GEs precisariam ter feito, enviado para a comissão, e a comissão já sistematizado isso. E aí, nós temos aí apenas o núcleo 16, né, que todos os municípios concluíram. Os demais núcleos, a gente vê que tem municípios que ainda não concluíram, né? Então, a gente já sabe quais são esses municípios, a gente tem procurado dialogar, né? Porque tem municípios que têm tempos diferentes, eu vou falar um pouco sobre essa questão do cronograma, mas a gente tem um limite de tempo aí em que o município vai precisar dar conta disso. E começamos agora o monitoramento das atividades da etapa 2, que são as atividades, né, com os temas integradores e os textos das modalidades, né? Então, começamos a etapa 3, mas o município só tem condições de começar a etapa 3 se ele terminou as atividades da etapa 1 e 2, senão ele não tem condições de já começar o trabalho com a etapa 3. Então, os formadores ainda estão iniciando esse monitoramento, né, fazendo reuniões, dialogando, para que a gente qualifique aí esse monitoramento. Robélia foi quem mais avançou aqui no monitoramento, né, já 10 municípios sinalizaram que concluíram, né, então a gente está nesse diálogo aí. Então, para vocês terem um panorama, uma visão, né, de como estão os núcleos de vocês.
E aí nós temos aí em torno de 11.440 professores desses 6 núcleos que estão envolvidos diretamente nesse processo de reelaboração dos referenciais. Bom, e aí vamos falar das etapas 3 e 4, né? Começamos ontem, né, formalmente, né, a etapa 3, fizemos um pequeno reajuste na agenda formacional dos municípios em relação a que tinha sido disponibilizada anteriormente, por conta da questão do tempo, né? Então, a gente tentou aí fazer um pequeno ajuste, ganhamos aí cerca de 13 dias em relação à agenda anterior, mas a gente tem dialogado que a gente tem algumas barreiras nesse processo de tempo, né? Quanto ao final do programa. O meio do programa, o processo, né? A gente faz esse cronograma porque todos vocês estão acostumados a trabalhar com planejamento, né, seja o dirigente ou articulador, que quem está articulando aí o programa no município, geralmente já tem experiências ou coordena ainda outros programas, né? Então, trabalha com agenda e sabe que a gente precisa, no planejamento, ter datas como referência. Mas a gente sabe que tem municípios que estão em tempos diferentes, né? Então, o processo, a gente negocia, a gente vai ajustando, é uma das atribuições do município fazer esse cronograma interno de trabalho, então a gente vai ajustando. Agora, a gente não tem como alterar a data final. Eu vou, mais à frente, dizer para vocês, né, o porquê disso. Não é porque a Undime não quer, mas nós temos o que eu estou chamando de barreira mesmo. A gente não tem como atravessar essas duas barreiras, né? Então, nessa reorganização da agenda, nós começamos ontem a terceira etapa e vamos até dia 15/10, 15 de outubro, né? Então, dentro desse cronograma aí, de 24/8 até 16/9, é o período que os municípios vão estar trabalhando com os organizadores curriculares nos GEAs, nos grupos de estudo e aprendizagem. Então, tem até dia 16/9, tem até um erro aqui de 17, viu? Aqui é 16, esqueci de ajustar. Vão estar trabalhando com os organizadores nos GEAs, né? E aí nós temos uma live, que vai ser quinta-feira, né? Os formadores estão fazendo as reuniões, a maioria vai realizar a reunião amanhã, nos núcleos formativos, para trabalhar o caderno já foi disponibilizado, de orientação, e aí tem até dia 16. Também não coloquei aí, mas vai ter uma outra live a semana que vem, no dia 3 de setembro, que vai ser uma live específica para falar de organizadores nas modalidades de educação do campo, indígena e quilombola. Então, todo esse período, até dia 16/9, é o período para o trabalho com os organizadores curriculares. Aí, do dia 17/9 até 30, é o período para sistematização do texto e realização da consulta pública. Então, aí, dia 17, tem uma live de orientação para a organização da consulta pública, então vocês receberão essa orientação, né? Teremos que fazer essa consulta pública toda online, né? Porque não podemos fazer atividades presencial. E aí, o período que a gente está prevendo aí para realização da consulta está de 24 a 30. Então, de 17 até dia 23 é o período da sistematização do texto. E aí eu já vou falando de uma barreira que nós temos no programa. Não é? O tempo dos formadores e da equipe de especialistas no programa. Como vocês sabem, nós reorganizamos o cronograma, né, de trabalho no final de maio, né, início de junho. Tivemos até uma live no início de junho para fazer essa apresentação do novo cronograma, diante de uma demanda que vocês apresentaram, do tempo no programa, que realmente estava curto para dar conta de tudo isso. Só que o programa, ele foi pensado dentro de uma estrutura financeira, inclusive, de 3 meses. Né? Então, de 3 meses para funcionamento. Então, nós temos como parceiros a UFBA, a UNCME e a Fundação Itaú, que é quem financia o programa, né? E o financiamento do programa, ele é todo para pagamento de bolsas da equipe, não é para mais nada. Equipamento, internet, tudo
o uso é individual da equipe do programa. Cada um usa a sua internet, usa o seu equipamento, então não tem recurso para isso. As pessoas que estão atuando nesse programa, vocês conhecem a grande maioria, não apenas os formadores que vocês estão aí lidando diretamente, mas a maior parte das pessoas que estão compondo a equipe do programa, vocês conhecem de outras andanças, ou seja, de ações como a elaboração de planos de educação, de planos de carreira, tem até pessoas aqui que estão atuando também na formação do IAT, pessoas que coordenaram o Mais Educação, Mais Alfabetização, então são pessoas realmente que já estão nessa militância há muito tempo, e são pessoas que estão no programa não pela bolsa, mas pelo compromisso que tem efetivamente com a educação pública e com os municípios baianos. Para ter ideia, o valor total do programa não chega a R$155 mil, que é, como eu disse, para o pagamento de bolsa. Cada pessoa que está no programa recebe 3 bolsas de R$1.300, então R$3.900. Eu digo que o total de bolsas que cada um recebe no programa é menor do que o salário mensal da maioria de vocês, que eu sei que vocês ganham muito bem, só para ter ideia da questão financeira. Então, para entender que realmente as pessoas não estão no programa por conta do dinheiro, da bolsa. A bolsa é um auxílio mesmo, então, pela militância. E são 3 bolsas, e como tem um agente financiador, não tem como ampliar essa questão das bolsas. Quando a gente reformulou o cronograma, se 3 bolsas de 1.300 cada uma é pouco para um trabalho como esse, que requer, então nós temos doutores, temos mestres, especialistas, pessoas com muita experiência, eles ainda aceitaram dobrar o tempo do programa, porque antes estava previsto para 3 meses, nós dobramos o tempo do programa. Hoje o programa ele tem um pouquinho mais de 6 meses, ao todo, de quando começou até quando vai terminar, sem dobrar as bolsas. Então, para ter ideia do compromisso dessa equipe que está aqui com vocês, então, dobrou, mas não dobrou a bolsa. Então, a gente não tem como, financeiramente e na estrutura do programa, ampliar o prazo. Então, a primeira barreira que a gente tem é a financeira. Essa é a primeira que nós temos. Diante dessa barreira financeira, os formadores só vão poder estar com vocês, termina o 3º mês, em tese, de pagamento deles, dia 24 de setembro. Então, começaram ontem nesse cronograma nosso, porque eles não pararam de trabalhar, e vão até dia 24/9 junto com vocês. Então, os formadores só estarão com vocês até dia 24 de setembro. Que dentro desse cronograma significa o quê? Que os formadores estarão com vocês até esse período aí de sistematização do texto e organização para consulta pública. A partir daí, vocês não contarão mais com os formadores. Vocês ficarão sem acompanhamento, monitoramento do programa? Não. Não ficarão. Sem o acompanhamento. Nós vamos, enquanto Undime, reorganizar, teremos aí algumas pessoas da Undime que estarão fazendo esse acompanhamento. Agora, esse acompanhamento, ele será do programa com o município diretamente com o articulador. Nós não teremos mais esse acompanhamento direto com toda a Comissão Municipal de Governança, mas será com o articulador, a articuladora de currículo. Por quê? Até dia 24, vocês já vão receber todas as orientações. Aí é fazer a consulta pública, que aí tem esse período de 24 a 30, vai ter aí uma live de orientação para o processo de análise e homologação do documento, que é uma live voltada para a Comissão de Governança e para os Conselhos Municipais de Educação, e vamos ter aí o período para poder fazer os ajustes finais do texto, para encaminhar o texto para a Secretaria de Educação, a Comissão Municipal de Governança encaminhar. Então, de 1 até 15 de outubro. A comissão vai sistematizar, fazer as correções, concluir, e até o dia 15 de outubro tem que encaminhar para a Secretaria Municipal de Educação, e aí termina a etapa 3, Então, dentro desse período aí, a gente tem que dar conta, de concluir,
esse trabalho, né, em tese, né, dentro desse cronograma, para enviar até a secretaria. E aí nós temos a etapa 4, que é de 16 a 30/10, né, de outubro, que a secretaria envia o documento para o conselho, e o conselho vai ter o período para fazer análise e aprovação, e depois vem o período para homologação, né, por parte da secretaria, que o prazo final do programa é 9 de novembro. Né? Então, esse é o prazo final. Até essa data, 9 de novembro, o município precisa se adequar e dar conta, né, desse processo de elaboração. Mas aí eu vou falar da outra barreira daqui a pouquinho. E aí tem alguns pontos de atenção, né? Eu já falei aí desse primeiro, né? Então, para que fique claro que vocês contam com os formadores até o dia 24/9, e a partir do dia 25 nós teremos aí outra dinâmica de acompanhamento, de orientação, monitoramento no programa, mas até lá a gente vai apresentar para vocês como vai ficar. Por isso eu coloquei uma mensagem nos grupos que o articuladora, porque nós temos 2 grupos do WhatsApp, que são grupos apenas com os articuladores de currículo de cada município, que o nome do grupo é Referenciais Municipais, tem o 1 e o 2. Né? Então, o articuladora que não tiver, fala com o formador, me envia um zap para que eu possa colocar nesse grupo. Esse grupo ele existe antes do programa. Era um grupo primeiro que eu criei no início do ano do ProBNCC, né? Depois eu transformei ele do programa, e é um grupo que vai continuar mesmo depois do programa, porque tem a ação do ProBNCC. Então, a gente precisa ter esses articuladores nesse grupo. E a partir desse grupo também a gente vai reorganizar esse acompanhamento, tá certo? Um outro ponto é a certificação, né? Desde o início a gente tem dito que a certificação só será realizada para os municípios que conseguirem concluir a homologação no prazo estipulado, né? Então, o produto para a certificação é o referencial concluído, né? O referencial precisa estar concluído. É o produto da etapa da formação, né, que vai garantir a certificação para todos os municípios. E aí foi disponibilizada uma planilha, para que os municípios, para que vocês preencham com as informações, e os formadores têm dialogado com vocês, né? Mas eu vou falar um pouco mais até dessa questão do preenchimento da planilha agora. Nesse ponto 3, né? Então, assim, sobretudo a partir de agora, e por isso um dos motivos dessa reunião e da gente, sobretudo, convidar os dirigentes e as dirigentes de educação para estarem aqui, porque mais do que nunca a gente precisa aí garantir a disponibilidade do articulador, da articuladora de currículo para o programa. Então, desde quando o município assinou o termo de compromisso, consta lá, né, no ponto 2.2, que o município teria que indicar e disponibilizar um técnico para articular as ações de implementação do programa. Então, indicar e disponibilizar é justamente garantir um técnico, mas um técnico com tempo, né? Porque o programa não tem bolsa para articuladores, né? O programa, como eu disse para vocês, é pagamento de bolsas apenas, né? E apenas para a equipe do programa. Então, quem garante a remuneração é o próprio município, disponibilizando o técnico e o tempo do técnico para fazer isso. Só que a gente sabe que, na prática, quase a totalidade dos municípios, com pouquíssimas exceções, o articulador, a articuladora não está apenas para o programa, ele assume diversas outras funções. A gente tem clareza disso, porque a gente sabe que alguns municípios têm dificuldade técnica, dificuldade de pessoas para assumir esse tipo de coordenação, e a gente sabe que em alguns municípios acaba uma mesma pessoa assumindo coordenação de vários programas, o que é complicado, né, para o andamento das ações, mas a gente entende, a gente sabe que na prática funciona assim mesmo, né? Mas agora a gente sabe que os municípios estão com atividades remotas, né? Tem pessoas que estão aí na formação do IAT, mas se o município efetivamente ele quer concluir esse trabalho, sobretudo a partir de agora, precisa garantir que o articulador, ele, se não tiver 100% do tempo para o programa, que tenha 90%.
né? Você tem direto, tenha 90% do tempo, porque é muito trabalho. É muito trabalho coordenar um programa desse, não é brincadeira, né? E a gente caminhando agora para essas produções mais efetivas, tematizações, então tem que estar mobilizando os GEAs, acompanhando, a gente sabe a dificuldade que é de alguns de participar, então o articulador tem que estar ali motivando, sensibilizando, lembrando do cumprimento dos prazos, das atividades. Então, se não tiver realmente com o tempo disponibilizado, aí a gente marca, não, no dia 30 desse mês tem que entregar isso. Mas a gente sabe que se no dia a dia não estiver lembrando, não estiver cobrando, chega no dia 30 não tem nada. Né? Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal? Pronto, fechei aqui. Então, precisa realmente, o articulador tem que estar no dia a dia vivenciando o programa. Amanhecer o dia, bom dia, pessoal, e aí, como é que estão as atividades? Dar uma passeada nos GEAs, em cada grupo, conversar com os articuladores, porque senão a coisa a gente sabe que não anda. E chega os prazos, as pessoas, não deu, não conseguimos concluir. Então, tem que ir monitorando, tem que ir acompanhando realmente. O outro ponto os formadores têm orientado nesse sentido, e a gente precisa consolidar um núcleo de sistematização do texto base do referencial na Comissão Municipal de Governança. A gente sabe que a maioria das comissões tem dificuldades de mobilização e de participação. É um princípio da Undime, é um princípio da maioria de vocês, a gente sabe disso, fazer as coisas de forma participativa. Então, a gente coloca lá a sugestão da constituição da Comissão Municipal de Governança, representante de sindicato, de universidade, de conselho, de fórum, de escola particular. A gente sabe que tem entidade que até briga, né, para estar lá. Não, eu quero estar, a gente tem que estar. Mas na hora que é para dividir o trabalho, tem gente que sai pela tangente, que as orientações entram por um ouvido e sai pelo outro, e que o trabalho, muitas vezes, acaba sobrando para a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente também tem clareza disso. Mas não é por isso que a gente vai desanimar, né, e vai deixar de fomentar a participação. Né? Então, a gente tem que estar cobrando essa responsabilidade, e aí vocês, dirigentes, e os articuladores, né, mas dirigentes, junto com os articuladores, têm essa responsabilidade, não é? De estar chamando a responsabilidade. A gente sabe que tem gente que não vai participar. A gente sabe disso. Então, é preciso ter esse núcleo de sistematização, que muitas vezes acaba ficando com o pedagógico da secretaria. Eu digo que bastam esse núcleo 2 ou 3 pessoas, porque para sistematizar esses textos não adianta muita gente. Não é? São textos diversos, então 2, 3 pessoas que fiquem ali responsáveis, não pode deixar isso nas costas do articulador de jeito nenhum, para ir sistematizando esse texto. Não é um trabalho simples, né? Então precisa ter esse núcleo, né? E aí, nesse sentido da participação da Comissão Municipal de Governança, o outro ponto, e eu volto à planilha, a gente precisa, nesse processo, tá cobrando, e aí, gente, estamos querendo a participação de vocês. Não é à toa que a certificação para quem está na comissão é de 190 horas. Né? Todo mundo da comissão vai receber o certificado de 190 horas, isso depende do município. Não é? Eu sempre digo que a gente precisa procurar ser justo com as pessoas que se dedicam, que abrem mão do seu tempo, da sua vida pessoal, que têm compromisso, né, que assumem as responsabilidades e que dão conta. A gente não pode, como eu disse, tem municípios aqui que a gente sabe que está tendo muita dificuldade de participação, mas a gente não pode deixar se levar e desanimar por esses que não têm compromisso e que não querem participar. A gente tem que tomar como base aqueles que têm compromisso e que participam. Aí, agora, na hora de preencher a planilha para certificação, a gente tem que procurar ser o mais justo possível. Né? É a hora que a gente vai preencher a planilha e está lá. Tem um tempo lá de 10 horas para produzir tal atividade. Mas fulano ajudou pouco. Ajudou quanto? 1 hora? O equivalente mais ou menos a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, coloque a carga horária correspondente à ajuda. Não ajudou, coloque 0.
coloque 0, né? Em respeito àquele que está fazendo mais do que as 190, mais do que as 120 horas, mais do que as 150, né? Então, vocês precisam, nesse diálogo, ter um diálogo franco com a equipe, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que, às vezes, não participam porque não tem compromisso, e a gente sabe que tem pessoas que não participam porque podem ter alguma dificuldade momentânea, e tem até uma justificativa para não participação, né? Mas a gente precisa ter responsabilidade, né? Então, Zuma é minha articuladora, o Zuma. Eu tive um problema de saúde na família por conta do Covid, e não tive condições de contribuir aí na produção dessa atividade, que é uma atividade prevista aí para 10 horas. Então, eu ajudei pouco. A Zuma, não, tudo bem, eu vou colocar aqui 2 horas. Ah, Zuma, mas foi questão de saúde. Tá justificado? Tá. Mas não participou, então a pessoa tem que assumir, não é? Mesmo sendo justificado. Se não participou, como é que vai levar uma carga horária por aquilo que não fez? Tudo bem, justificou, mas a pessoa tem que assumir. Tá certo, 2 horas para mim tá bom, porque realmente eu não pude participar mais. Né? Então a gente tem que ter esse diálogo franco. Isso é uma questão de gestão, gestão local. Né? Então, numa comissão municipal de governança, dificilmente todos vão ter carga horária de 190 horas, a não ser que vocês coloquem, né? Porque dificilmente todos estão trabalhando da mesma forma, estão participando de tudo da mesma forma. Né? Então, a gente pede aí que vocês procurem ser o mais justo possível, não com o programa, mas com vocês mesmos e com aqueles que efetivamente estão ajudando. Certo? O ponto 4, e aí já vou caminhando aqui, já mais rápido para a gente concluir e abrir para a gente poder dialogar, a questão da gestão das atividades e do tempo, né? Então, no próprio termo de compromisso, né, traz lá no ponto 2.2.4, que o município ele precisa elaborar um cronograma de trabalho para garantir essa materialidade das ações do programa, né? De forma articulada com as ações gerais sugeridas pela equipe de formadores do programa. Então, a gente tem um cronograma geral do programa. Como eu disse, não tem como a gente, no programa, negociar o prazo final. Agora, o prazo do processo, não está dando para a gente seguir o cronograma geral do programa. Pronto, os formadores têm orientado os municípios que não estão conseguindo a fazer um cronograma específico, mas tem que respeitar o prazo final. Dentro do processo, a gente negocia todos os prazos possíveis. Agora, prazo final, pela primeira, por conta de 2 barreiras, né? A primeira eu já falei aí, vou falar a segunda agora no ponto 5, a gente não tem como negociar, tá certo? Então, é importante que, a gente sabe que tem municípios que entraram depois no programa, por questões específicas, tiveram problema no desenvolvimento das atividades, tem município que deu férias, tem município até que teve greve. Então, são várias especificidades. Mas o programa, a gente procura ajustar dentro do processo, mas a gente não tem como dar conta de 401 especificidades, né? Então, o programa ele tem que seguir mesmo um cronograma geral, mas com essa possibilidade de flexibilização no processo, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar que a gente começou o programa no dia 8 de maio. Dia 8 de maio, nós começamos a mobilização junto a todos os municípios baianos. Todos os municípios baianos. Fizemos uma grande mobilização para adesão, então todos tomaram conhecimento. Mas teve município que veio para o programa em junho, no final de junho, não é? Mas a mobilização foi feita, o convite foi feito, a gente procurou entender a especificidade, lógico que a gente não poderia fechar as portas para vir para dentro do programa de forma nenhuma, não é? Mas a gente tem essa limitação do prazo final, né? Então, municípios que eu particularmente tive conversa. E aí, vocês vão começar agora, mas vocês têm que entender que tem um monte de atividade e que vocês vão ter que dar conta num prazo de tempo bem menor do que outros municípios. Tem município que começou no final de junho e está conseguindo dar conta. Conseguiu se reorganizar, porque conseguiu priorizar essa ação também dentro do município. E aí, o ponto 5, a importância da conclusão desse processo,
apenas trouxe aí como primeiro ponto para ressaltar, né, que temos a resolução número 2, né, do Conselho Nacional de Educação de 2017, que estipulou como prazo para essa readequação aí, ou adequação dos referenciais locais até o início do ano letivo de 2020. Então, pelo prazo dessa resolução, nós tínhamos até o início desse ano letivo para ter concluído esse processo. Não é? A gente sabe das especificidades da Bahia, não cabe aqui estar retomando, né? Que o próprio ProBNCC não promoveu a formação que era para o ano passado, mas a própria formação do ProBNCC ela não previa esse tipo de orientação que nós estamos fazendo, né? Mas é bom para que a gente tenha claro, né, que legalmente nosso prazo já está vencido, né? E aí a gente precisa ter isso claro também. E aí o segundo ponto é a segunda barreira que nós temos, né, que impossibilita qualquer tipo de prorrogação do prazo final do programa, que são as eleições municipais de 2020. Certo? Então, as eleições foram remarcadas para novembro, né? Vocês todos e todas já estão vivenciando esse processo nos municípios de vocês, né? Então, a gente sabe muito bem, todos nós temos muita clareza do que significa processo de eleições municipais e do que significa suas consequências, principalmente quando quem está na gestão não garante a continuidade, né? Então, a gente não precisa entrar aqui nos detalhes, né? Mas todos, né, têm experiência suficiente para saber o que significa processo de eleições municipais. Então, diante desse processo e de suas consequências, nós não temos condições de prorrogar esse prazo além do dia 9 de novembro. Então, até o dia 9 de novembro, que é o prazo final, a gente precisa concluir esse processo, né? E aí eu trago no terceiro ponto uma coisa que a gente precisa compreender, que para quem está na gestão, né, então para vocês dirigentes de educação, independente da continuidade ou não, né, e para vocês articuladores que também estão coordenando esse processo, é um legado que vocês vão deixar para o município, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem tido muitas dificuldades nesse trabalho, mas a gente tem tido também muitas belezuras, né? Muita coisa boa, né? Então, a gente tem visto, né, como que muitos professores têm se envolvido, têm reconhecido, né, a importância desse espaço para eles discutirem algo que, na sua maioria, nunca tiveram oportunidade de discutir, porque o professor ele é tratado, né, como um fazedor de tarefas, né? E o livro didático, programas que já chegam prontos e desconsideram a autoria do professor, né? Eu, particularmente, né, tem alguns municípios aqui que eu já tive discussões mais específicas em outros momentos, eu sempre costumo dizer que, se for para continuar do jeito que está, não vai precisar de nenhum professor continuar passando pela universidade. Porque se for para a gente ficar seguindo cegamente o conteudismo, usando o livro didático como a nossa bengala para dar aula, ficar fazendo adesão a programa, que até a rotina de trabalho do professor já vem definida, para dar aula com base nisso, não precisa ninguém passar pela faculdade, não precisa ninguém fazer especialização, correr atrás de mestrado, né, de doutorado, né, se não é garantido para a gente aquilo que é mais caro para a nossa função docente, que é a reflexão, né, que é pensar sobre aquilo que a gente faz, né? Então, muitos professores têm, apesar, né, da dificuldade, porque a gente, no nosso trabalho, no dia a dia, a gente quase não tem tempo de produzir, de escrever, então daí muito da dificuldade que nossos colegas estão tendo nesse processo, mas a gente tem visto o quanto muitos têm, a grande maioria, né, tem gostado de estar vivenciando isso, né? Então, a gente precisa entender que é um legado muito importante que vocês estão deixando para a gestão do município de vocês. E aí, para concluir esse trabalho, e o último ponto, a gente precisa ter claro que nós estamos num contexto realmente que não favorece algumas coisas, né, de distanciamento. Essa questão mesmo da participação dos professores, às vezes algumas pessoas colocam como se fosse uma especificidade do contexto de pandemia, de distanciamento social que nós estamos vivenciando. Assim como a gente tem visto nessa discussão agora,
alguns fazem a discussão, às vezes, como se as mazelas da educação tivessem começado com a pandemia, né? A pandemia, o distanciamento social, apenas trouxe à tona com mais força todos os problemas que a gente tem historicamente na educação. E um dos desafios que a gente tem é a participação de nossos colegas. Se a gente tirar esse contexto da pandemia, se a gente retirar esse contexto de distanciamento social, se nós não estivéssemos vivenciando esse contexto, estivéssemos fazendo isso presencialmente, a gente sabe, né, claramente, vocês sabem melhor do que eu, que tem colegas nossos que estariam agindo da mesma forma. Da mesma forma. Quantas formações nós já não realizamos nos nossos municípios, quantos programas, né, quem vivenciou a elaboração aí dos planos de educação, que criou as comissões, que criaram as comissões, né, lá. Então, a gente vê que nessas ações nossas cotidianas, tem professor que vai fisicamente, espiritualmente, mentalmente, ele não está lá, ele só vai lá marcar o ponto dele, porque tem que estar lá para assinar a lista de presença. O que dificultou agora é porque agora a gente está trabalhando com consciência, né? Então o professor fala, não, eu assisti a live, a gente vai e marca na planilha, confiando, que a gente não tem como, vamos dizer, comprovar, e nem é nossa intenção fazer esse monitoramento com esse rigor. Estamos falando tanto em trabalhar com a consciência, com o desenvolvimento da consciência, vamos trabalhar. A gente tem certeza que tem gente que vai enganar a gente. Ou melhor, vai pensar que está enganando a gente, mas ele está enganando a ele mesmo. Ele está faltando com ética para ele mesmo. Então, muitas das dificuldades que nós estamos enfrentando agora no programa, se não tivéssemos nesse contexto, nós enfrentaríamos as mesmas dificuldades, né, de participação, até de mobilização de parte dos nossos colegas. Eu sei que tem colegas que não estão conseguindo participar porque, às vezes, não tem internet onde eles estão, tem dificuldade da internet, tem colegas que nem notebook tem, a gente sabe disso, então tem essas particularidades, mas tem uma parte que não participa mesmo porque não quer, porque não tem compromisso, porque não entende a importância, e se fosse em outro contexto presencial, também estaria fingindo que estaria participando, né? Infelizmente. Então, a gente precisa entender que nós não vamos dar conta agora de colocar no referencial tudo aquilo que a gente deseja. Assim como a BNCC não deu conta, como o DCRB não deu conta, não é? Mas nós precisamos ter claro que nós vamos fazer aquilo que for possível. E nós vamos ter que fazer opção. Principalmente vocês, articuladores, coordenando esse processo junto com a comissão de governança. Então, vocês vão ter que fazer escolhas para que a gente possa finalizar esse processo. E nós precisamos ter essa consciência que essa ação dos referenciais, elas precisam de ações complementares de formação continuada, que deverão ser realizadas, seja com apoio da Undime e da Secretaria de Educação do Estado, seja por iniciativa própria do município, né? Então, a gente precisa ter isso claro. Não porque, por exemplo, na discussão da BNCC, que no Brasil, na implementação de políticas, a gente tem historicamente esses modismos, né? De criar, né, salvação da pátria, né? Então, para melhorar, para resolver o problema da qualidade da educação do Brasil, precisa da BNCC. A gente sabe que não é assim, não é? Não é o referencial curricular local que vai garantir a melhoria da qualidade. Tem vários outros elementos. O referencial é um deles, né? Então, a gente tem que ter essa consciência dessa incompletude do referencial e desse movimento permanente de construção, de reconstrução, de reelaboração que esse documento vai precisar e, sobretudo, através da formação continuada. A gente tem falado muito no programa, não é? Nossos especialistas têm dito muito que a elaboração do referencial, a discussão de currículo, ela não está separada da formação, de forma nenhuma, pelo contrário. O programa tem abordado essas duas coisas juntas. Não dá para se falar em currículo sem falar de formação, tá certo? Então, essas são as questões que eu queria trazer para vocês, né? E aí, agora, abrir para que a gente possa também escutar vocês, se vocês tiverem dúvida, tiverem complementações para fazer. Então, vou pedir para que vocês possam, através do chat, sinalizar quem quer se inscrever para fazer uso da fala, que alguém da nossa equipe aí, vou ver quem vai se disponibilizar aí,
vai organizando as inscrições. É muito importante a gente escutar vocês. Depois, professora Eronise, professora Zuma, professora Fernanda farão as considerações. Eu não sei se o professor Raimundo entrou. Professor Raimundo, nosso presidente. Eu acho que ainda não. Ele ficou de ver... Ainda não. Eu vou ver aqui no Zap se ele vai ter condições de entrar, mas aí a gente abre para que vocês possam estar participando, e depois, para as professoras Eronise, Fernanda e Zuma, fiquem à vontade para fazer a complementação. Quem gostaria de começar? Abertas as inscrições. A professora Eronise vai fazer aí a organização das inscrições. Um de cada vez, viu? Porque se for todo mundo de vez... Eu gostaria de começar, Renê. Na verdade, me apresentar, pedir desculpas por não estar com a câmera aberta, porque eu estou num ambiente aqui que não me favorece muito, mas dizer a todos vocês, e principalmente aos professores e professoras do Núcleo Formativo 19, que nós estamos à disposição de vocês. Essa semana, a partir de amanhã, eu vou me debruçar 100% a estudar o formulário, né, que vocês estão preenchendo, para que eu possa conhecer cada um de vocês, o lugar em que cada um se encontra, as condições, e aí a gente vai marcar encontros. A depender do que eu sentir do questionário, do formulário, eu vou marcar encontros individuais e também coletivos, tá certo? E aí eu não vou querer apresentar amanhã já a discussão do organizador sem que antes eu faça esse movimento com vocês, tá? Até porque se for necessário a gente precisar retomar algumas coisas, eu vou retomar, claro que num tempo bem corrido, e para depois a gente chegar nesse movimento do Caderno 5, tá? Estou à disposição de vocês, Deus abençoe a todos nós. O pessoal aí do Núcleo Formativo 16, que já está aí com a professora Michele, graças a Deus, em paz e bem, bonita, linda, saudável, vai ficar mais ainda. Eu gostaria também de me despedir de vocês, mas dizer que é uma despedida organizacional, tá? Mas todos nós estamos aqui juntos de vocês para o que precisar. E os demais núcleos também. Beijo no coração, gente. Estamos aqui à disposição. Ok, professora Zuma. Teve até, depois eu converso com você, uma articuladora de um município que entrou em contato comigo de manhã, que ela não teve contato sequer com os cadernos de orientação, mas aí eu passo para você daqui a pouco. Clécia está se inscrevendo, é isso, professora Clécia? Bom dia, professor Renê. Bom dia, fique à vontade. Agradecendo à professora Zuma, que esteve conosco no Território 16, pela contribuição. Mas, na verdade, professor Renê, eu gostaria de saber, o senhor falou que estaria disponibilizando uma live para que nós estivéssemos trabalhando com os organizadores curriculares do campo e educação quilombola. Eu não sei se os formadores irão ter um espaço de tempo para trabalhar conosco o Caderno 5, que já foi disponibilizado. Nós temos estudado, e aqui parte da apresentação tem sobre conversações, onde a gente traz nos índices até educação de pessoas jovens e adultas. Jovens, adultas e idosas. Mas em relação à educação quilombola e educação do campo, eu não vi esse item. Aí eu gostaria de um esclarecimento em relação a esse organizador. Como é que vai acontecer essa discussão dentro do GEA? Obrigada. Qual o seu município, professora? Eu sou do município de Miguel Colmon. Quero dizer que, graças a Deus, nós já concluímos as etapas, estamos terminando as etapas do estudo dos temas intercurriculares e já estaremos adentrando no Caderno 5. Muito feliz com a contribuição dos professores, com a contribuição da Undime nesse processo de formação, que tem sido bastante pertinente à escuta dos professores, na construção desse referencial. Nós nos autorizamos realmente como autores deste processo tão importante. Porque eu já fiz a leitura do Caderno 5, professor, e a gente já está preparando os coordenadores que estão no GEAS
para esse trabalho dentro do programa com os professores. E aí surgiu essa dúvida em relação a como tratar do organizador curricular voltado para educação quilombola e educação do campo, já que aqui a gente tem até educação de pessoas jovens e adultas. Certo. Deixa eu só falar, vou falar bem rapidamente para garantir que mais pessoas possam falar. No próprio caderno está sinalizado lá no final que vai ser disponibilizado um material complementar para as modalidades, e no cronograma que foi disponibilizado também, e eu falei aqui, se eu não me engano, dia 3/9 vai ter uma live específica sobre organizadores e as modalidades de educação do campo, indígena e quilombola, tá certo? E os formadores estão marcando as reuniões nos núcleos essa semana. Quem mais se inscreveu, professora Ironise? Oi, Renê. Agora, por enquanto, ninguém mais. Mais alguém, pessoal? Os formadores que estiverem presentes também, se quiserem usar o espaço de fala. Sueli se inscreveu agora. Robélia. Sueli e Robélia. Bom dia a todos. Assim, o professor Renê falou em relação à planilha de monitoramento, né? Em relação aos representantes da comissão de governança. E eu não vejo ainda na planilha de comissão de governança, na parte da comissão, onde colocar a carga horária de cada um. Eu vejo na do GES, né? Cada GES tem lá o lugar que a gente vai colocar a carga horária de participação. Mas da comissão de governança eu não vi. E aí? Qual município, professora? Pedrão. Oi? Pedrão. Pronto, que aí o formador, a formadora vai identificar para depois dialogar e analisar se não está com algum problema lá na planilha, porque tem a aba específica para a Comissão Municipal de Governança. Ah, ok. Professora Robélia, fique à vontade. Qual é o núcleo formativo de Pedrão, por favor? É o núcleo 18, professora Jerusa. Inclusive, quero parabenizá-la pelo excelente trabalho, professora Jerusa. Pronto. É que para a professora Zuma aí, no programa, é quem coordena o monitoramento das 401 planilha. Então, se a professora Jerusa tiver dificuldade, tem que recorrer a Zuma. Zuma agora está com 2 responsabilidades enormes. Ok. Fique à vontade, Robélia. Quem mais quiser se inscrever, fica à vontade, viu? Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar, em especial, os articuladores aqui no Núcleo Formacional 17, porque foram peças fundamentais nesse processo, e estão sendo peças fundamentais nesse processo de mobilização, de sensibilização, de produção e de dedicação diante de todas essas demandas que estão nos seus entornos e nos seus cotidianos, porque muitos municípios estão com atividades remotas, têm os desafios dos não retornos dos seus pares, mas estão sempre dispostos a participar. E pedir a sensibilidade também dos dirigentes para que possam dar mais apoio também a esses articuladores, como você reforçou aí na sua fala anterior, para que eles possam ter uma dedicação mais específica para o programa, para observar esse texto, para observar esses diálogos que estão tendo, né, nesse processo de produção especial desses organizadores, e também pedir, diria que uma atenção especial daqueles municípios que, por vezes, e pelas demandas, às vezes não nos dão retorno, né, Renê? Não nos dão retorno, porque, como foi colocado anteriormente também, o resultado de tudo isso será um legado que os municípios estarão deixando neste ano, e com certeza poderá qualificar outros processos e outras etapas. Mas a minha fala é de gratidão mesmo, de agradecimento a todos os articuladores, em especial, né, junto com suas equipes de GEAS,
e Comissão de Governança dos Municípios do Território do Semiárido Nordeste 2. Ok, professora Robélia. Professora Suiane, falei certo? Suiane. Falou sim. Bom dia À a todos. Sou Suiane, território 18, Alagoinhas. Gostaria de parabenizar, né, pelo trabalho. Tem contribuído bastante. A nossa formadora é a professora Jerusa, ela tem sempre perto da gente, nos orientando. O que é que eu gostaria? Alagoinhas, nós estamos conseguindo, apesar de todas as dificuldades, a gente tem conseguido cumprir com as etapas, né? Eu não estou conseguindo muito a planilha, esse preenchimento da planilha, porque a gente está muito na articulação, preocupada na elaboração e cumprimento prático dos textos, e as planilhas a gente tem deixado um pouco esse preenchimento. Preencher a planilha, a gente está sentindo por questão de tempo mesmo. Mas, assim, elaboramos os textos introdutórios, já está pronto, a gente está utilizando a metodologia, que após a live, todos os GEAs, eles contribuem com o que compreenderam daquela live. Então, foi uma sistemática que a gente criou para saber, de fato, se eles assistiram, a gente saber, então, quem assistiu, ele encaminha uma contribuição, um texto, um áudio, algo que possa nos referendar que eles participaram. E aí, com essas contribuições que eles já trazem de entendimento dele das lives, a gente começa a elaboração da minuta, né, que a gente faz essa minuta com a equipe técnica, sempre fica mesmo a maior peso, sim, da equipe técnica da secretaria, não tem como a gente não ficar com a gente, né, para que o trabalho caminhe, né. Então, a equipe da secretaria, a gente elabora, faz a sistematização do primeiro texto, da primeira minuta, e devolve aos GEAs, para que os GEAs aí, eles façam as contribuições, os acrescentes, eles retirem, e aí faz essa costura no texto. Então, essa metodologia nos facilitou para o caminhar do processo, né? Minha dúvida maior é com relação a como fazer o organizador curricular, ou se vai como colocar esses povos em itinerância. Né? A gente assistiu, a professora Jerusa nos passou uma live, acho que foi de Cruz das Almas, do povo ciganos, da cultura cigana, porque a Alagoinhas, nós temos comunidade cigana, né, no município, né, assentadas, que já vivem. Então, a gente elaboramos, a partir disso, elaboramos um texto, planos ciganos, né, para colocar, e aí a gente quer saber como fazer isso nos organizadores curriculares, né? Como colocar e contemplar essa população cigana e nesses organizadores, se a gente vai precisar fazer um organizador específico, ou se a gente vai inserindo, né, no organizador do ensino fundamental, nos anos finais, algo semelhante. Aí eu queria saber se vocês conseguem trazer essa contribuição para a gente com relação a esses povos, né, itinerantes, porque é uma demanda do município de Alagoinhas, e eu acho que os municípios aqui do território mais próximo, né, que já querem ter essa presença cigana aqui próxima a gente. Obrigada. Ok, professora, nós temos mais 4 pessoas inscritas. A próxima é a professora Jerusa, parece que ela já adivinhou sua pergunta. Na fala da professora Jerusa, nós vamos encerrar as inscrições, até o final da fala da professora Jerusa, tá certo? Então, se mais alguém quiser se inscrever, se inscreve até o final da fala da professora Jerusa. A professora Eronise está organizando aí a lista, e aí a gente encerra as inscrições, para depois a gente escutar um pouco aí as contribuições da professora Eronise, Fernanda e Zuma também, para ficarem à vontade. Professora Jerusa. O professor Renê está acostumado com eu gostar de falar muito, mas o tempo vai ser curto dessa vez. Então, assim, gente, eu quero chamar a atenção, bom dia a todos e a todas,
aos dirigentes, aos articuladores e aos colegas, formadores e formadoras, mas eu quero chamar a atenção da seriedade com a qual este programa está sendo tanto realizado pela equipe da Undime, quanto pelos articuladores que estão presentes em absolutamente todas as nossas reuniões, todos os chamados, seja reunião somente com o articulador, somente com a comissão, com os coordenadores de GEAs. Então, assim, a seriedade, como, por exemplo, a gente viu aí Sueli e Suiane, todas muito, muito empenhadas nessa construção, e, mais importante, o esforço que elas e eles estão fazendo para que essa construção seja efetivamente coletiva. Então, isso é que eu gostaria de chamar a atenção, o reconhecimento público desse trabalho e dessa seriedade. Suiane, a sua pergunta é assim, foi como a gente já conversou, vocês podem fazer um capítulo específico, não precisa ser vários capítulos sobre as comissões, os estudantes itinerantes, mas um capítulo único que vocês possam contemplar todas elas. Nós estamos ainda buscando material para estudo, porque não é um material de fácil acesso, assim, que viabilize da linguagem, mas eu ainda estou procurando. Obrigada, era só isso. Ok, professora Jerusa. Agora a professora Gilza. Encerramos as inscrições, viu? Veronice vai organizar a lista aí. Ângelo se inscreveu. Colocando, Ângelo. Sim. Ok. Professora Gilza. Bom dia, Renê. Bom dia, pessoal. É rapidinho, porque eu já fui contemplada em muitas das falas aí. Inicialmente, eu sou aqui de Paripiranga, sou professora articuladora, sou do número 17, aí com a formadora, nossa grande formadora aí, muito comprometida, a professora Robélia, a quem eu agradeço muito toda a colaboração e paciência que tem nos dado. Então, fico muito feliz em fazer parte desse movimento, né, de estudo mesmo, revisitar muitas questões bacanas, mas, assim, eu faço um pouco de desabafo, me sinto contemplada muito na sua fala, que bom que você reconhece, Renê, as dificuldades que nós estamos passando aqui na ponta, e, assim, recebi um certo balde de água fria, porque eu confesso que eu esperava um certo esticamento aí desse nosso prazo final. Nós aqui em Paripiranga não começamos acompanhando a agenda na íntegra, então fizemos muitas adaptações de data, e, assim, estou muito angustiada, porque a gente vive todos esses problemas, os problemas de sobrecarga da secretaria, de não mobilização adequada da comissão, né? Os nossos professores, nós temos colaborações importantes, mas a gente precisa compreender que muitos não dispõem de vontade mesmo, a gente tem que estar ali o tempo inteiro, né, buscando energizar, outros de dificuldades mesmo, porque, assim, uma produção que requer conhecimento, discussões, né, discussões em torno de concepções mesmo, então, muitas desconstruções precisam ser feitas. Então, mas, de algum modo, demanda muito tempo, porque a gente precisa fazer questões adicionais, lives adicionais, momentos de formações adicionais, para discutir conceitos mesmo em toda essa trajetória. Então, é só esse desabafo dessa nossa dificuldade aqui na ponta para esse produto final, que são essas produções de fato. Então, em cima disso, de repente, queria trazer uma sugestão, eu não sei, do ponto de vista dessa mobilização, nós já estamos fazendo aqui para tentar fazer com que as pessoas se engajem cada vez mais, mas, de repente, a Undime, né, poderia pensar, você mesmo, pensei mesmo na sua pessoa, em um vídeo rápido, que levasse em consideração esse momento que nós estamos vivendo agora, esse percurso agora de mobilização, de um recadinho mesmo, como a gente diz, um recadinho de pé do ouvido, para a comissão de governança, né, para a equipe da secretaria, para os professores que estão participando do GE, para que se engajem mais, porque, como você colocou lá no início, precisa ser responsabilidade de todos, na verdade, todos precisam se sentir obrigados a participar, mas, na prática, não é assim, a gente sabe, não é assim, a gente tem que estar arrastando
em muitas realidades, arrastando as pessoas para participarem, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria colocar no Mais Eu Me Sinto Contemplada. As dificuldades são essas, né, de planilha, dos organizadores curriculares, mas isso a gente vai digerindo, né, com o tempo. Muito obrigada mais uma vez. Ok, professora, anotada a sugestão. Eu sei bem o que é isso, né? Aquele velho ditado popular que santo de casa não faz milagre. Às vezes precisa alguém de fora vir falar a mesma coisa que a gente está falando, não é, para que as pessoas escutem, né? Eu sei bem como é isso, né? Então, anotada a sugestão e vou analisar aqui para ver, para dizer o que vocês já estão dizendo aí. Só que eu digo, aí, às vezes eles escutam, né? Tem isso. É a mesma coisa no município que eu trabalho. Minha voz não tem tanta força assim, não. A voz de qualquer um de vocês tem mais força do que a minha no município que eu trabalho. Infelizmente, tem dessas coisas. Vamos lá, professora Kátia. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer muito por toda a participação e a contribuição da Undime, dessa equipe maravilhosa, né? Zuma, Renê, que é as pessoas que mais estiveram sendo incomodadas pelo município de Cipó. Parabenizar a Robéria, porque faz um trabalho muito bom, é de atitude e de estar fomentando essa responsabilidade, de cobrando, de nos orientar. Parabéns, Robéria. E assim, a angústia durante muito tempo foi alimentada e já passou. Nós já passamos por muitas dificuldades, inclusive de adaptação a esse momento novo, que tudo parece ser muito fácil quando a gente diz vamos fazer, vamos construir, e aí na fala das nossas colegas de Paripiranga e outras, a gente percebe que a angústia é de muitos, mas já digerimos, já conquistamos um caminho muito melhor. Embora com poucos professores, com muita dificuldade, que acredito que, pela lei LDB constar na sua lei uma responsabilidade, nem todos compreendem assim. A minha preocupação, eu acredito que será de todos da nossa equipe aqui no município, é em respeito à construção dos 40%, quando a gente fala em construir uma nova habilidade, e como é que a gente vai formatar? Se a gente interferir em uma habilidade do Estado e a gente querer acrescentar como é essa autonomia da gente em criar um novo código alfanumérico também. Penso que lá na frente poderia haver um momento para orientação nessa questão, porque a gente já estava analisando isso antes, a equipe técnica da secretaria, e a gente ficou com algumas dúvidas. Mas, no demais, vamos torcer para que tudo dê certo e que tudo aconteça. Que pena que não foi antes tudo isso, porque requer muito estudo, muita compreensão, muita reflexão para se construir um texto com responsabilidade de entregar nas mãos dos nossos professores também, e deles também se sentirem apropriados de toda essa situação. Obrigada. Obrigado, professora Kátia. Professora Sandra e depois professor Ângelo, para a gente poder finalizar essa rodada. Fique à vontade, professora Sandra. Bom dia, colegas. Eu sou Sandra, estou na articulação do movimento curriculante do município de Riachão do Jacuípe, e algumas das minhas dúvidas já foram até sanadas aqui a partir das discussões dos nossos colegas. Mas, primeiramente, gostaria de parabenizar a Renê, a Undime, toda a equipe, parabenizar também ao nosso formador Ângelo pela condução desse movimento curriculante. O microfone aí aberto. Acho que é de Michel.
parabenizar todos vocês por essa condução, por essa mediação, uma condução extremamente responsável, extremamente coesa, coerente, criteriosa, riquíssima em nível de material, de fala, de explicação, em nível de logística, de tempo também, vocês pensaram em tudo, em todo momento. Então, nós só temos a agradecer a vocês por esse momento, por dividir conosco esse momento de grande riqueza. Em uma das suas falas, você contou aí a questão das dificuldades. Sim, elas existiram, elas existem e elas vão continuar existindo. Mas nós também vamos fazer como a gente faz como Drummond, né? Que possamos retirar todas as pedras do meio do nosso caminho. Como articuladora, eu gostaria muito que este movimento, quando eu digo de movimento, desenvolvimento de professor também, de coordenador, de todos que devem participar dessa construção, né? Que existe esse olhar democrático, colaborativo, a gente gostaria muito que acontecesse de forma voluntária, sensível, crítica, reflexiva, mas não aconteceu dessa forma que gostaríamos muito. No entanto, eu abro um parêntese para dizer que, em meu município, apesar de ter havido algumas pessoas, alguns atores que deveriam impregnar, imprimir as suas vozes, eles se recusaram. Mas tivemos também muitos que colaboraram e continuam colaborando nesse processo de construção de escrita. Talvez a dificuldade maior não seja nem por parte do grupo, da equipe, que mais uma vez reitero, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns por toda a condução mesmo, por toda a mediação, por toda a seleção de material, o tempo de vocês, tudo muito, muito rápido, muito ágil, muito certinho e muito rico. Mas, enfim, então uma das minhas dúvidas que foi colocada aqui foi a questão da proposta de capítulos na construção para as modalidades, né? Entrelaçando com os organizadores curriculares, que a Pro Suiane, eu anotei aqui Suiane, não sei se foi ela, viu? Mas foi colocada essa questão aí, então eu já compreendi essa proposta de capítulos, e também foi colocada aqui a questão da planilha. A planilha, na minha, aparece sim aqui a carga horária específica, certo? Para cada etapa, enfim, seguindo todas elas, toda essa cronologia aí do tempo. Mas eu gostaria de saber, professor Renê, que quanto à parte da Comissão Municipal de Governança, os membros não atuantes, a gente sabe que tem toda uma burocracia, representante disso, representante daquilo, mas que na materialização, no momento de construção, não nos ajudam. Então, como proceder na carga horária aqui, deste público, desses membros? Vai colocar o sim ou não? Ok, Sandra. Assim, acho que teve mais alguém que falou sobre isso no chat também. Não é? Gente, é ser justo, né? A planilha, ela muda, né? O coordenador de GEA tem uma carga horária maior e da comissão de governança tem outra carga horária maior. Dos professores, GEA dos professores é padronizado. Então, está lá por atividade. Então, a gente vai monitorando por atividade e vai preenchendo, porque o preenchimento, ele é com número, não é com sim ou não, né? Se a pessoa fez ou não atividade, mas é com número. Então, cada atividade tem a carga horária lá entre parênteses em cima. A live é 2 horas. Então, se a pessoa assistiu a live, a gente coloca o número 2, porque vocês viram que vai somando no final. Porque a gente vai usar essa planilha para gerar o certificado. Né? Então, tem atividades, por exemplo, participação de Moodle, tal, 30 horas, produção de texto 10, 15, 20 horas. Então, quem está na comissão não está ajudando, ou quem está ajudando menos, vocês vão ter que discutir uma carga horária equivalente àquilo que estão fazendo, né? E colocar. Então, no final, a pessoa vai receber o certificado se cumpriu o mínimo de 60% da carga horária. O mínimo de 60% recebe. Então, vai receber lá com 180, com 170, com 165 horas, de acordo com aquilo que vocês informarem, né? E a gente não tem que ter receio, tem que fazer essa conversa franca para ser justo somente com vocês, articuladores, né? Então, aí, dedicando a vida a coordenar.
Por isso que A eu gente digo não que tem mais precisa vida, não, né? do apoio dos dirigentes nisso, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que não têm a ética, né? E até ficam pressionando. Não fizeram nada e querem receber o certificado com Querem 190. receber e a gente pode até sofrer depois, não é? Isso. Um possível conflito em virtude de um certificado que a pessoa quer de forma antiética, de forma injusta. Capta nós. Aí vocês usam, você pode dizer, ó, no programa eu tenho que seguir porque a planilha é online, eles rastreiam tudo, e se eles descobrirem que eu estou mentindo, eu vou até presa. Fala assim, pronto. Obrigada, Renê, mais uma vez, parabéns pela acessibilidade, pela motivação, por essa sua leveza, forma suave também, né, de nos conduzir, de nos sensibilizarmos, pela inteligência, pela competência, pela dedicação, enfim, por tudo. Muito obrigada, mais uma vez. Ok, eu que agradeço. Vamos lá, professor Ângelo, nosso advogado. Fica difícil falar depois de vocês, né? Vem Sandra ali, faz essa avaliação de todo o trabalho e ainda entra a Renê complementando, fica até difícil falar depois de vocês. Mas, de antemão, referendar o que os nossos colegas formadores já falaram, né? Agradecendo mesmo a toda a dedicação das equipes dos municípios. A gente tem tido diálogos reiterados, diários, sobre as temporalidades, sobre as necessidades, sobre as dificuldades que cada um foi encontrando no processo. E a minha fala vai ser essencialmente sobre os legados. O que é que esse programa tem deixado de legados para todos os municípios que estão envolvidos nele. O primeiro legado foi retomar a capacidade que nós, professores, lá na ponta, lá do chão da sala de aula, dos nossos municípios, temos de estudar. Então, esse programa trouxe de volta para a gente essa capacidade, seja nas competências, seja nas habilidades da leitura. Com isso, veio também a capacidade da escrita. Então, aquilo que deixamos adormecidos durante algum tempo, por toda a dinâmica da nossa profissão, ela foi retomada. Então, os dois primeiros legados que esse programa traz são justamente esses: o do estudo, de um estudo sistemático, de um estudo em grupo, de um estudo coletivo, de um estudo colaborativo e de uma produção de escrita no mesmo sentido, com toda colaboração. A sugestão do Drive foi muito interessante para a gente poder estar trazendo. O terceiro legado é justamente a percepção de que esse trabalho é um trabalho coletivo, mas, para além de coletivo, ele é um trabalho colaborativo. E isso mostra a nossa percepção de um trabalho que deve ser sistêmico. É de uma rede municipal, é de um sistema municipal, mas ele precisa ser articulado. Uma secretaria não se faz só com o gestor ou com um técnico, é um trabalho de muitas mãos. Então, é um trabalho colaborativo, essencialmente. Então, a organização da comissão de governança foi justamente para mostrar isso. Nós precisamos trabalhar coletivamente, colaborativamente. Segundo, a formação do GES é um desdobramento dessa articulação. E está mostrando justamente que, independente das nossas funções, nós podemos colaborar dentro desse sistema municipal de ensino para que possamos deixar um legado, que é a escrita desse documento. Outro legado que ele nos deixa é justamente esse, a capacidade de autorar. Nós temos autonomia no município. Enquanto ente federado, o município tem autonomia de escrever o seu documento. E agora os municípios, ao se apropriar dessa capacidade de autorar, está dizendo: eu vou respeitar a BNCC, eu vou respeitar o DCRB, mas eu também quero falar, eu quero ter direito à fala nesses documentos oficiais, e estou colocando aqui a minha essência, a essência do meu município, a essência do meu território. E vocês assumiram isso como um compromisso, estão deixando isso registrado nos documentos. Outro legado é a superação de todas essas dificuldades, que a pandemia, como o Renê citou, só agravou porque eles estavam camuflados pela dinâmica do trabalho presencial. Nós agora estamos olhando para todos eles e estamos superando cada um deles a partir das nossas competências e habilidades de trabalhar na educação. E isso nós estamos fazendo. Isso é um legado desse programa também.
Por fim, o último legado é o documento autoral de vocês. Sintam-se atores pertencentes a esse documento. Vocês estão deixando para a posteridade, para o Sistema Municipal de Ensino de vocês, um documento que é a identidade de vocês enquanto profissionais da área de educação. Assumam isso como um elogio, porque de críticas a gente tem do primeiro dia que a gente entra na educação até o dia que a gente se aposenta. É um elogio, recebam isso como um elogio. A capacidade de vocês de estudar, de escrever, de autorar, de ser coletivo, de ser colaborativo, tudo isso está sintetizado nesse documento. Então, estou aqui elogiando todo o esforço de cada um de vocês, das equipes que vocês coordenam e dos profissionais que com vocês estão atuando nessas equipes. Devolvo a você, René, a palavra. Obrigado, nosso historiador e advogado. Vamos lá, a gente atingiu o teto, mas eu vou pedir só mais uma... passou rapidinho o tempo, né? Mas pedir a compreensão de vocês, né? Porque agora vem a parte mais importante, que é escutar as pessoas que realmente trabalham aqui perto de mim, né? Porque eu só fico aparecendo na tela, né? Mas aí, só para ter ideia, somos uma equipe de 11 especialistas. Estamos aqui com a professora Eronise, a professora Zuma, a professora Fernanda, que coordenam as etapas. Só essas 3 aí são responsáveis pela elaboração de 3 cadernos. 3? O 2... Não, 2 cadernos, né? 2 cadernos de orientação. Só essas 3 das 11. Né? Então, todo esse processo... Oi? O 2 e o 4. O 2 e o 4. E o 1? O 1, 2 e o 4. 1, 2, 4. 3 cadernos. Então, todo esse material de orientação, ele é produzido no andamento do programa. Então, esse é um programa, não é um programa que vem pronto, não é? Já tudo ali elaboradinho, prevendo o que ia acontecer, as caixinhas prontas, não. É um programa em movimento, né? E esse é o desafio maior, né? Então, a gente vai aprendendo junto, todos nós estamos juntos, porque esse movimento que a gente chama de movimento curriculante que nós estamos vivenciando é um movimento inédito no mundo. Quem diz isso não sou eu, é o professor Roberto Sidney, autor de mais de 40 livros sobre currículo. Né? É um movimento inédito que nós estamos vivenciando e todos nós estamos aprendendo dentro desse processo, tá certo? Então, é novo para todo mundo e todos nós, né, estamos vivenciando essa aprendizagem juntos. Então, fiquem à vontade aí, professora Eronise, professora Zuma, professora Fernanda. Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, né, nesse momento que a gente abre para um diálogo mais próximo, sobretudo com os dirigentes municipais, uma vez que a gente tem o diálogo, né, quase que diário com os articuladores, e nessa oportunidade, parabenizar esses atores de currículos no município, assim como também parabenizar os nossos formadores que dialogam com vocês, também diariamente. Dizer, enquanto equipe da coordenação, que nós estamos extremamente felizes com esse movimento que vocês têm feito dentro do chão de cada realidade de vocês. Dizer, assim, que esse movimento tem sido muito importante para a gente tem aprendido também com vocês têm nos oportunizado a ver muita criatividade, né? Vocês têm nos oportunizado a ver o compromisso com a educação que vocês têm. Geralmente eu fico numa situação bem desconfortável na hora de escolher o que apresentar para o mundo, né? Porque a Undime, com a TV Undime, nós já saímos do território Bahia e já alcançamos territórios que não são mais nacionais, porque esse movimento, de fato, ele congregou muitos valores importantes para a educação, né? No momento em que
a gente tem muitas incertezas, a gente tem a certeza que a Bahia tem municípios muito compromissados com a educação pública. Então, assim, agradecer a vocês essa oportunidade de ter abraçado, né, uma ideia, né, que Renê socializou, onde me abraçou, e a gente está junto construindo esse momento. Então, parte do que vocês vivenciam é fruto do compromisso de vocês, né? E a gente quer fortalecer esse diálogo, entendendo que é um movimento que não para. Os nossos formadores trazem para a gente as conversas, ações que vocês fazem no grupo, e isso fortalece, né, a construção desse movimento. Então, assim, me colocar à disposição para os diálogos contínuos e, mais uma vez, registrar a nossa satisfação com o trabalho dos nossos formadores, com vocês, articuladores, que são peças-chave para poder esse movimento estar acontecendo, e dizer que no chat o trabalho dos formadores tem sido evidenciados de forma bem valorosa, porque não tivemos muitas questões, Renê. Né? Isso significa que esse povo está trabalhando e está trabalhando muito. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que Nanda já chegou por aí, Nanda? Cheguei. Estava só acompanhando pelo telefone, fui levar uma tia na consulta, mas aqui uma zoadinha ainda. Mas, assim, a fala de Heron, né, de gratidão, de reconhecimento desse movimento bonito todo que a gente está vivendo, eu reforço, mas queria só trazer uma questão que estava aí no chat em relação aos marcos quando entra agora nas etapas e também nos organizadores, né? A importância da gente retomar algumas lives. A live 30, ela vai tratar bastante desses dispositivos, né, para a educação infantil, para o ensino fundamental, onde também já adentra um pouquinho na questão da avaliação formacional. Então, é importante a gente revisitar essas lives nesse processo de escrita, e somado a isso com Descomplicando também, e aguardar aí as orientações, né, dessa nova etapa, que também vai contribuir nessa produção do texto, a partir do que vocês colocaram aí, de dúvida no chat. No mais, no chat hoje a gente só ficou contemplando, né, Heron? Sim. E assim, o movimento, de fato, ele é desafiador, mas é possível, vamos continuar florescendo, né, como o Renê traz aí essa mensagem no início. A participação, ela continua sendo desafio, mas que a gente continue criando esses espaços, né, de participação, democratizando o máximo esse processo no município. A participação, ela vai ser uma consequência. O que a gente não pode negar é a democratização desse processo, nesse legado que vocês vão estar deixando. E continuamos à disposição de vocês. Fazer uma referência aqui, né, porque aqui, assim, eu trabalho no município de Planaltino, além de coordenar o programa, né, então Fernanda trabalha no município de Vazedo também, Heronise trabalha também em Teofilândia, Zuma é cidadã do mundo, do Brasil e do mundo, e temos aqui Michele também, né, que está aqui hoje como Licínio de Almeida, dirigente de educação, mas compõe a nossa equipe também de formadores no núcleo formativo 23, viu, Michele? Então, registrar aí a presença de Michele. Zuma, com você agora, para finalizar. Bom, eu continuo desejando um bom trabalho para todos nós, né? A gente está bem pertinho da linha de chegada, mas a linha de chegada que não significa o fim, né? Mas a linha de chegada de um novo recomeço, porque se a gente não continuar isso ano que vem, com um processo formacional, como nos provoca o professor Roberto, a gente vai deixar muita coisa pendente, né? E nesse meio termo, nessa linha de chegada, a gente vai ver também o processo de transição de governo, e a gente não pode esquecer que tudo isso precisa ficar muito, muito, muito bem arrumadinho, para que a gente não venha perder peças, elementos muito importantes dessa política tão cara para nós, né, e tão
e tão valiosa, né, para a comunidade de vocês, de cada um. Então é isso, gente. Deus abençoe. E nessa linha de chegada nos encontremos todos muito felizes. Ok, obrigado, Zuma. Só vou fazer 2 registros aí, Tairine. Tairine, você coloca qual é o município mesmo que você é, para que o formador depois faça contato com o formador para resolver essas questões de Moodle, viu? Que a gente consegue resolver todas com base da roça, com tranquilidade, tá certo? Pedir para o formadora aí fazer essa ponte, registrar também que eu tinha esquecido, né? Eduardo deu a sugestão aí do link colaborativo, do texto, Caem também colocou, eu não lembro quem foi de Caem, desculpa que eu passou o nome, mas acho que foi o município de Caem, a experiência que criou um blog, né, e está colocando o que está produzindo no blog já, isso já é uma consulta pública, né? Então, vocês têm essa autonomia, essa liberdade, achei interessante também a ideia do blog, porque pode estar colocando o que está produzindo lá e vai divulgando e as pessoas vão tendo acesso, né? Eu acho que quanto mais transparente puder ser esse processo, melhor, né? A gente não deixar apenas lá na frente para colocar isso como consulta pública. Então, é importante essa troca de experiência também entre vocês, tá certo? Então, agradecer imensamente, né, a participação de vocês, deixar registrado que nós teremos pelo menos mais um momento, né, até o final, uma reunião como essa para a gente poder fazer a avaliação dos trabalhos, mas até o final nós teremos vários outros momentos ainda. Então, teremos essa live na quinta-feira, para falar sobre essas conversações aí sobre esse trabalho com os organizadores, os formadores de núcleo, a maioria vão estar fazendo reuniões com vocês já amanhã sobre o caderno. A série de lives, né, Descomplicando a Escrita, provavelmente a gente tenha mais algumas lives extra, eu já sinalizei no cronograma uma para a semana que vem, que é Descomplicando a Escrita, então é live extra, né, que vai ser sobre os organizadores das modalidades da educação do campo, indígena e quilombola, né, mais voltado especificamente para esse público, e pode ser que surjam mais algumas Descomplicando a Escrita. Mas a gente continua o diálogo, né, eu vou tentar participar de algumas reuniões aí nos núcleos formativos também, aquelas que forem possíveis, né, e com muitos de vocês a gente conversa aí quase que diariamente, né, seja lá no grupo dos referenciais, seja no particular também. Então, desejo, assim, muita força para vocês, né, vamos tentar sair mais leves daqui, apesar de toda a responsabilidade, entendendo que a gente vai fazer da melhor forma, com a melhor qualidade possível, aquilo que for possível, dentro desse tempo que a gente tem. Mas não vamos deixar ninguém para trás, né? Esse grupo que está aqui, vamos pegar aí, todo mundo se dá as mãos, tiver dificuldade, dialogando, para que todos consigam concluir dentro desse prazo, tá certo? E especificidades que possam surgir, a gente vai dialogando dentro do processo. Então, parabenizar mais uma vez os nossos formadores, acolher aí carinhosamente, né, o retorno de Michele, o nosso símbolo aí de luta, dentro desse processo, né, Michele? Muito bom ter você de volta aqui por inteiro, dentro desse processo, né? Estaremos junto com você aí, dando todo o apoio necessário, fez muita falta, né? Para todos nós aí dentro desse processo, e a gente estava aqui nessa torcida, né? Para essa vitória dessa luta aí, que, graças a Deus, está passando, e você está conseguindo superar da melhor forma, né? Então, energias positivas aí para esse retorno, tá certo? A Ângelo, né, a Robélia também, a Jerusa, né, a Zuma e a Josi, né, também. Então, muito obrigado aí. Né? E Zuma, Heron e Fernanda, a gente dialoga aqui amanhã, tarde e noite, e aí, às vezes, de madrugada, né? Então, a gente continua dialogando, apesar que a gente tem aí hoje uma oficina aí com todos os membros da equipe. Né? Então, à tarde a gente vai estar junto também. Tá certo, gente? Então, abraços virtuais, né? E quinta-feira a gente está de volta aí na live e a gente continua dialogando aí através das redes sociais e do Moodle, tá certo, gente? Renê? Grande abraço aí. Renê? Oi. E os formadores estarão, né, organizando as agendas durante essa semana também, dos encontros para a apresentação do trabalho do Caderno 5.
Então, os municípios fiquem atentos às agendas dos formadores. Exato. Então, às vezes, como a gente pontuou aqui, é importante que o dirigente de educação tenha que garantir essa disponibilidade de tempo, a disponibilidade de tempo, né, do articulador, sobretudo a partir de agora, mas se acontecer de não pode participar de uma outra reunião, tem outros membros da comissão, da equipe pedagógica da secretaria, é importante sempre estar garantindo essa representatividade na reunião, tá certo? O link dessa reunião, a reunião está sendo gravada, a gente vai disponibilizar, pode disponibilizar também para os demais membros da comissão depois, não tem problema não, tá certo? Fique à vontade. Então, até mais, pessoal. O interior, cheiro de terra molhada. E aí? Por onde for, floresça, serena minha água de poço. Diz que a palavra feia e que não falte fé. Converse com o céu e convença o universo a girar no seu tempo por onde o vento assoviar. Conversa, a vida de vocês seja iluminada. Floresça, serena que nem água de poço. Diz que a palavra feia e que não falte fé. Converse com o céu e convença o universo a girar no seu tempo por onde o vento assoviar. Converse com o céu e convença o universo a girar no seu tempo por onde o vento assoviar. Navegue em maré que flui, como cafuné e silêncio. Ama o sol que é tão bonito, que ainda acredita no mundo, que o amor é a melhor companhia, e a luz do abraço cresceu o desejo de eternizar a respiração. Por onde for, será seguro, estarei. E agora a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu o quê? Vai! E tudo que a gente aprendeu é liberdade. Por onde for, leve seu guia. O coração, coisa linda. E tudo que a gente aprendeu é liberdade. Por onde for, leve seu guia. O coração, coisa linda. Viva de novo, alô, mais amigo, aqui para nós, amigo, alô, para o meu, alô, por onde for, floresça, serena que nem água de poço. Diz que a palavra feia e que não falte fé. Converse com o céu e convença o universo a girar no seu tempo por onde o vento assoviar. Navegue em maré que flui, como cafuné e silêncio. Ama o sol que é tão bonito e ainda acredita no mundo, que o amor é a melhor companhia. A luz do abraço cresceu o desejo de eternizar a respiração. Por onde for, será seguro, estarei com você. Vocês lindos cantando, vai! E tudo que a gente aprendeu é liberdade. Por onde for, leve seu guia. E tudo que a gente aprendeu é liberdade. Por onde for, leve seu guia. O coração. E vocês? E tudo que a gente aprendeu.
Que a vida de vocês seja iluminada. Só você aí para lavar os pratos, não. Eu também ontem deixei. Deixei antes de manhã, antes de meio-dia. Fui lavar hoje. Que a água chega a dói os dedos, né? Que é o que estou com problema, esse problema de que os dedos entortaram pior. A dor é de...
Gente, eu comecei a assistir um filme novo, não aguentava mais assistir filme. Meu mangá favorito, Pega, por favor, esse biscoito, então. Um pratinho, não, pelo você não consegue, né? Não. Ela é realmente usando. Isso aí, Juju, assista filmes bons, né? Carrossel também é muito bom para sua idade, tá bom? Um beijo, meu amor, mas não fique enlouquecidamente não, viu? Eu sou mesmo, viu, Carlos? Você sabe que eu sou. Só que para comprar, meu bicho agora é que vai ficar cara. Eu comia direto, fim de ano mesmo.